Fixei errado. Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Deixa eu fixar aqui o meu. Hoje, qual é o tema da live? Queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma live aqui, sexta-feira, para ajudá-las aqui com assuntos importantes para para combater aí, para ajudar vocês a passarem por esse momento do coronavírus aí, ajudando em seus negócios. Deixa eu me enrolar aqui. Eita, desligou tudo aqui, meu Deus do céu. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Obrigada, querido. Meu filho desligou a luz. Meninas, é o seguinte, hoje nós vamos ter aqui uma convidada, a doutora Jéssica. Ela é advogada, especialista em direito empresarial e aduaneiro também. E ela vem aqui para conversar com a gente sobre negociações de contrato. Isso, meninas. Nós temos aí, né, diante dessa pandemia, nós estávamos aí com a nossa vida, assinando contrato com os nossos clientes, para que a gente pudesse aí prestar um serviço, vender um produto. Umas outras empreendedoras também estavam assinando contratos de investimentos, assinando contratos para expandir os seus negócios, seja ele com novos clientes também, né, com fornecedores, para que vocês pudessem crescer. E aí, de repente, nós nos deparamos com essa pandemia do coronavírus, né? Nós temos aí decisões que nós precisamos tomar, mas também nós precisamos ser bem orientadas para que a gente não tome decisões aí, atitudes que talvez nos prejudique. Eu sei que muitas empreendedoras aí estão bem preocupadas com fornecedores, enfim, com clientes. Então, eu chamei a doutora Jéssica aqui para que a gente pudesse conversar sobre como é que a gente pode, né, negociar de forma que não onere, né, para um lado só, mas que a gente consiga negociar de fato, né? Jéssica, você já está por aí? Deixa eu ver se ela já está por aqui, gente. Gente, está aqui, doutora. Deixa eu... Gente, aproveita, já compartilha com empreendedoras, né? Essa live, é só clicar aqui embaixo, gente, no aviãozinho e já compartilhar essa live. Oi, Jéssica! Meu Olá, Deus, essa é a tudo bem? advogada mais charmosa do Brasil, gente. Ah, muito fofa. Tudo bem, Ale? Que saudade, viu? Saudade, menina, eu não aguento mais esse distanciamento das pessoas. Eu não sou dessa reclusão, dessa quarentena, viu? Não me dou bem com isso, não. O brasileiro é muito caloroso. Ele é muito Sim, de tocar, de abraçar. Agora a gente vai ter uma grande mudança de comportamento. A gente sim. vai rever tudo, os nossos negócios, os nossos atos. O nosso modo de cumprimentar vai ser diferente. Então, Ai, é uma é. readaptação, com certeza. Olha, já foi uma coisa muito diferente para mim quando eu mudei aqui para o Rio de Janeiro, porque o paulista, ele dá um beijinho, né? É E verdade. abraça, né? Aqui o carioca dá dois. Agora a gente não vai poder dar nenhum beijinho, gente. Um Verdade, absurdo. verdade. A gente vai ter que Mudança total. economizar no beijinho. É, vai, por enquanto, aí por uns bons, não sei quanto tempo, né? Mas a gente vai ter que ficar um bom tempo aí com essa mudança. Com Jéssica, certeza. querida, hoje nós, assim, você já está mais que acostumada a falar com empresários, né? A ajudá-los aí a organizar nessa questão empresarial, do direito empresarial, que você é super especialista nisso. E você sabe já, né? A gente já conversou um pouquinho e você disse que hoje os empresários estão mais conscientes com relação a organizar mesmo essa questão. E eu sei que você é dos serviços que mais está trabalhando hoje
Graças a Deus. Graças a Deus, né? Os advogados estão trabalhando bastante, os contadores estão trabalhando bastante. E isso é ótimo, eu fico muito feliz. Mas existe uma outra parte também que está com dificuldade, pegou todo mundo de surpresa. Quem estava se regularizando acabou tendo que parar no meio do processo ou continuou, né? Mas tem muita gente, assim, acho que a grande parte, você vê aí pelo fechamento de 600 mil empresas hoje, né? Fecharam, né? De acordo com a pesquisa do Sebrae. Então já são aí 600 mil empresas fechadas no Brasil. Mas a gente tem um cenário assim que as pessoas elas estavam trabalhando, elas tinham contratos já negociados ou negociando, né? E a empresa, né, tem dois viés, né? Tem o contrato com o seu cliente e tem o contrato com fornecedores, né? E tanto na pessoa física como na jurídica. Como é que hoje a gente pode... como é que são os primeiros passos para essa questão do cenário que a gente se encontrou hoje? Porque hoje é um cenário diferente, né, Jéssica? Hoje é um cenário assim que a gente é fora do normal, é fora do que já existia. Como é que hoje, Jéssica, fica essa natureza de contratos, né? Mediante, não é um cenário normal. Não é como se a gente falasse assim, fechou a linha amarela aqui no Rio de Janeiro. Não, é uma coisa assim mundial. Como é que fica esse cenário hoje jurídico? Primeiro a gente tem que entender que ficou evidenciado nesse momento de pandemia que principalmente o brasileiro, ele não tem planejamento financeiro. Porque ter caixa e ter reserva financeira nesse momento evitaria essas 600 mil empresas estar nessa situação. A gente tem hoje, a gente vai completar dia 20, um mês de suspensão de atividades não essenciais, né? Sempre num cenário, independente de pandemia ou não, vai ter alguém ganhando e vai ter alguém perdendo. Eu digo sempre para os meus clientes, o trabalho que a gente faz, o escopo que a gente faz é vislumbrar todos os dias se existem legislações pertinentes àquele setor para a gente aplicar. E agora não é diferente. Veja só, eu sei que o faturamento de todo mundo caiu, muitas empresas estavam começando a se levantar e produziam no mês para pagar a despesa daquele mês, ou estavam iniciando o seu ciclo, nem chegaram no payback ainda. Eu sei que muitas empresas ainda estavam iniciando, até pela questão econômica que a gente tinha vivido no país, que a gente estava saindo, mas o que significa você se adaptar e o que significa você ter uma boa consultoria e estar atento à legislação, principalmente. Hoje o governo deu muitas ferramentas para a gente remanejar o caixa das empresas. Então, a suspensão de todos os tributos federais, e eu digo isso como uma alternativa de fluxo de caixa. Não pense que é uma isenção, não pense que é uma economia, porque não é. É uma suspensão. Você suspende o Simples Nacional hoje para pagar depois com juros. Então, para quem quer fazer caixa, funciona, mas para quem não quer se endividar depois, está com o futuro bem incerto, não funciona. A gente tem, na base negocial, não vou nem começar pelas empresas, vou começar pela pessoa física, contrato de locação. Contrato de locação está sendo negociado, é o primeiro que está sendo negociado, porque o contrato de locação, tanto o proprietário quanto o inquilino, eles sabem que não podem ter nenhuma reserva máxima, nenhum lucro máximo nesse momento, porque o inquilino automaticamente perdeu o seu poder de honrar com a prestação e o proprietário ele tem ciência disso. E o proprietário tem ciência de que perder o inquilino em uma pandemia também não faz sentido, não é inteligente, porque teria que fazer o processo de admissão de novos candidatos,
a inquilinos para ocupar o imóvel. Enquanto isso, você tem taxas de condomínio, de PTU, que são recorrentes e não foram suspensas. Então, o viés inteligente hoje é você negociar seus contratos. Comecei falando do contrato de locação pessoa física, mas isso funciona também principalmente com contrato de locação comercial. Quem não quer negociar por bem está acabando negociando por mal, porque tem ido para o judiciário, revisão de contratos de locação comercial, e o judiciário automaticamente reduz o valor. Reduz o valor em 15%, reduz o valor em 30%, já vi reduzir em 50%. Então, e isso tudo, esses 3 exemplos que eu dei foi inclusive em São Paulo, uma comarca só da capital. Ou seja, o mesmo entendimento, a mesma similaridade do fato, né, a pandemia, mas 3 percentuais diferentes. Então, se você não negocia por bem e não tem uma natureza que ambos vão sair perdendo mais um pouquinho, você vai para o judiciário e vai deixar o juiz decidir. Então, o primeiro passo é você pegar os seus contratos. Eu sempre faço eu passei um checklist, uma planilha checklist para todos os meus clientes, que é no seguinte sentido: custo é aquilo que você precisa para funcionar. Despesa é o que você corta primeiro. Então, de despesa e de contratos supervenientes, o que você pode, nesse momento, negociar, o que você pode, nesse momento, pedir uma suspensão ou redução. Lembrando que a suspensão nem sempre vai ser... Você pedir uma suspensão de locação não vai ser uma solução. Porque suspender significa que você vai pagar a longo prazo. E uma vez que você firma o contrato, isso significa que judicialmente lá na frente ele pode ser executado e você vai pagar também por bem ou por mal. Nesse momento é muito importante que você conheça os seus números, até para dar uma sugestão geral aqui, é muito imprudente, porque cada empresa vai ter a sua peculiaridade. Tem empresas... mas já dá para dar um norte, né, Jéssica? Sim. Que a pessoa que não sabe de nada, não sabe o que fazer. Porque muita gente, assim, o sentimento, Jéssica, que eu vejo e que eu vejo das empreendedoras que procuram a gente aqui, é de estar perdida mesmo. Gente, o que eu faço primeiro? Qual é a minha primeira atitude? Então, assim, até para... Poxa, você está falando para mim aqui que um contrato, se não por bem negociado, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos entrar em contato com o meu locatário da minha casa, do meu apartamento, enfim, ou do meu salão onde eu tenho o meu negócio, e vamos negociar. Se ele não negocia, tá? O que acontece? A pessoa tem que acionar na justiça. Então é preciso sim procurar um profissional como você, advogada, e entrar na justiça. Ou não, ele consegue fazer sozinho isso? Não, ele não consegue. Então, isso são passos assim, que você, esclarecendo isso, falando assim, cara, Alê, não dá, ela precisa juntar, porque a pessoa que, nesse momento de pandemia, ela não tem a intenção de não pagar, né? Ela tem a intenção de pagar, mas hoje ela não consegue, porque o fluxo, muita gente não está entrando, né? Então, o que acontece? A pessoa, ela tem que se orientar. Se vai ter que ser por mal, então ela tem que munir das provas e chegar em você, né? Que é o profissional ideal para isso. O primeiro passo é ver tudo que você está pagando. Meu contrato de locação. Meu contrato de locação de R$10.000, eu vou de boa fé, vou contratar um advogado, vou de boa fé negociar com a imobiliária. Se negar a negociar, e ele pode se negar. Nada na lei diz que ele é obrigado a aceitar qualquer termo. Mas quando você leva isso para o juiz, quando você pede uma revisional para o judiciário tem dado. Dificilmente eu tenho visto ações que o judiciário diz, não, vai ficar desse jeito, o que acordou lá atrás vai continuar. A maioria dos casos a gente tem visto que o judiciário obriga sim a fazer a revisional. E quando o judiciário tem esse poder de sentenciar, ele que vai dizer o percentual. Então pode ser que, por exemplo, você queira renegociar um desconto de 10%, o seu proprietário não quer te dar esse desconto, você vai para o judiciário e consegue 30%. Então ele que vai sair perdendo.
Eu sempre digo que é mais inteligente você sentar e demonstrar quais são os documentos para você demonstrar a perda de capacidade financeira. Você juntar o seu contra-cheque, você juntar o seu extrato bancário. Ah, Jéssica, mas isso é violação de sigilo. Não, é a única forma que você tem de mostrar. E isso, inclusive, o judiciário está pedindo. Porque é a única forma de comprovar com boa-fé que você teve uma redução. Quando você foi alugar o seu imóvel, você não teve que informar seus rendimentos? Você não teve que juntar os 3 últimos extratos, imposto de renda? Então, da mesma forma, você vai fazer para a renegociação desse contrato. Isso é normal. Contrato de locação, acho que tem sido mais requisitado hoje para negociação, porque ele é custo fixo. Então, se você tem um estabelecimento, vamos supor, um restaurante ou uma loja de roupas, a loja de roupas não está em funcionamento, mas bem ou mal você tem a posse, porque suas coisas estão lá, o seu estoque está lá, você tem a posse indireta, você está utilizando. Então, o judiciário entende que realmente existe a locação quando a gente está em casa. A gente está utilizando, a gente está em casa. Então, não pagar é sim uma quebra contratual. Mas a gente demonstrar que a gente tentou negociar, mitiga, né? Diminui essa falta de interesse e boa-fé. O juiz, ele vê isso com bons olhos. Então, o contrato de locação é o primeiro que eu dou exemplo, porque é aquele custo fixo que todo mundo tem, seja na vida pessoal, né? Enfim, contrato de locação, mas poderia ser um contrato de financiamento, enfim. E o contrato de locação comercial, que é onde você tem seu estabelecimento e precisa funcionar. Esses são os primeiros que você precisa renegociar. E os fornecedores, Jéssica, quando você... como a gente foi pega, muitas empresas foram pegas de surpresa, então fizeram talvez investimentos nos meses de janeiro, fevereiro, porque achavam que 2020 ia ser um ano da virada e de repente essa pandemia, né, tiveram aí que fechar os seus estabelecimentos, né, e a receita parou, zerou a receita de entrada. Mas as contas dos fornecedores que estavam previstas, né, para os próximos, no mesmo mês ou nos próximos meses, por exemplo, loja de roupa, né, a empresária pode ter pego ali o investimento, feito uma conta com o fornecedor de tecido, por exemplo, só que a loja hoje está sem funcionamento. E quando você vai negociar, né, eu tenho casos de empreendedoras que eles colocaram claro, eles estão trocando e-mails, enfim, para tentar negociar na boa fé, né, como você está dizendo aqui, vamos negociar sem ser no jurídico, né, vamos aqui usar o bom senso, mas que quando vai de vias de fato, a pessoa coloca cláusulas contratuais, juros abusivos, né, e isso acaba que meio que trava a empresária, né? Nesse sentido, Jéssica, mesmo sendo fornecedores de produtos ou serviços, isso também é feito tudo por meio de advogados e também, juridicamente, tem que ser depois que vencer ou antes de vencer por exemplo, um boleto, né, de um fornecedor. Como é que funciona? Na verdade, necessariamente você não precisa de um advogado, mas é muito prudente você ter um advogado para negociar, porque é exatamente o ponto que você acabou de expor. Quando você vai fazer o aditivo contratual, a outra parte incluiu juros abusivos, cláusulas abusivas. Quem vê isso, quem faz essa triagem é um advogado. Então é extremamente prudente você ter um advogado para fazer a renegociação. Quando você faz sozinho, você 90% de chance de você ser lesado. Quanto à renegociação, a obrigatoriedade de renegociação e qual tempo é necessário, não espera o boleto vencer. E se seu fornecedor... Existe um princípio no direito chamado princípio de mitigação dos danos. O que significa? Eu sou sua credora. Eu não posso dificultar receber o seu pagamento. Eu não posso dificultar ou aumentar os seus danos por conta de uma pandemia. Pelo contrário, eu tenho que facilitar que você me pague, que você tenha condições, que você o valor principal seja contemplado e não aumentado. Então, tudo isso vai valer nesse momento.
contratos abusivos, cláusulas abusivas, chegando no judiciário, elas poderão ser anuladas. Então, é necessário que tenha um advogado especialista para verificar essas condições, para você também não cair em nenhuma cilada. Agora, por exemplo, um fornecedor, o seu boleto venceu no dia 15 e você só vai ligar para ele no dia 16. Isso não é demonstração de má fé. Isso é demonstração do seguinte: talvez você tenha esperado até o dia 15 para ver se entrava a caixa, porque é um efeito cascata. Você não paga o terceiro porque o primeiro não te pagou. Então, você está nessa cadeia que você precisa gerar receita para pagar suas despesas, o que não está ocorrendo. Então, quando você negocia posteriormente ao vencimento, o que ocorre é que você estava aguardando um resultado de caixa para efetuar suas contas. Quando isso não ocorreu, você vai chegar para o fornecedor, vai explicar e vai tentar uma negociação. Eu vou dar um exemplo. Tem acontecido, é uma cliente minha, ela tem casa de festas. Então, imagina nesse momento, faz casamentos, buffet. Então, ela tinha, por exemplo, casamentos para ser feitos há 2 semanas atrás, que já tinha a suspensão das atividades e da locomoção, e ela não poderia, ela já tinha contratado o buffet, comida, flores, bolo, isso tudo estraga. Então, quem fica, né? Quem vai ficar com esse dano, com esse ônus de responder ou de efetuar o pagamento? No caso dela, o que eu falei, os contratos, a gente conseguiu, 100% dos contratos dela, a gente conseguiu remarcar. Então, ela tinha um planejamento de fluxo de caixa para efetuar esse pagamento aos fornecedores terceiros. Porque também o fornecedor não tem culpa de ter cumprido o contrato de entrega de uma comida, por exemplo, e o evento não ter acontecido. A parte dele ele fez. Inclusive, ele custeou isso. Então, ele precisa ser ressarcido. Então, o dano, ele vai ocorrer, mas ele precisa ser mitigado. Como é que faz nesse caso? A gente tem no próprio decreto de suspensão, diz que empresas de locação de casa de festa e buffet, elas precisam devolver o dinheiro em caso de cancelamento. Então, isso é risco do negócio. Inclusive, se você já estivesse numa situação normal no seu contrato, provavelmente você vai ter uma cláusula de cancelamento e devolução dos valores. Então, isso é risco do negócio. Agora, mitigar é você conversar com o fornecedor o seguinte: olha, esse bolo custou R$100. A gente sabe que a gente vai ter um novo bolo daqui a 2 meses, porque esse casamento ele foi adiado e não cancelado. Eu posso voltar a fazer com você. Você pode voltar a ser meu fornecedor. O que você acha da gente dividir esse custo agora para recuperar depois? Pode ser? Então, tudo isso é o poder que você tem na hora da negociação e indicar valores. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. A gente vai sair diferente. Inclusive, tem setores crescendo. Porque, na verdade, os clientes, eu vejo muito isso, não é que eles sumiram. Eles só estão tendo demandas diferentes. Diferentes. Eu falo que o dinheiro, Jéssica, mudou de mão. Sim. Mudou, então as pessoas precisam buscar entender o mercado hoje, que está mudando. A gente está vendo várias possibilidades de oportunidades, né, na crise. E ele só mudou de mão. Agora você precisa adequar o seu negócio para que para que você possa sanar esse problema, né? Porque existem agora problemas diferentes do que tinham antes. Então, aí está a oportunidade de crescimento. Mas você falou uma coisa, Jéssica, sobre, por exemplo, você está falando de uma casa de festa, né? E os clientes estão ali, compraram tudo, o dia, e aconteceu de não acontecer. Uns estão adiando, né? Mas hoje na pandemia, por exemplo, tá uma incerteza desse adiamento, né? Você vê São Paulo. São Paulo, hoje, o Dória, ele decretou, era até o dia 30, agora até o dia 15, né? Eu imagino assim, como é que a empresária que está em São Paulo e tinha ali um evento, o evento para ser feito na data. Aí ela adiou uma vez, ela já fez o primeiro adiamento. Aí ela faz um novo adiamento. Como é que fica as cláusulas, né? Porque você citou aqui falando assim, ela tem tantos dias para devolver. Caso não aconteça o
o evento na casa dela, né? Como é que faz aí com relação a com relação a contrato mesmo? Porque a cláusula hoje do direito fala, olha, se você não consegue, se você não faz o evento da pessoa, você tem aí o negócio, tem que devolver o dinheiro para ela. Mas nesse caso, não é ela que está cancelando ou adiando, é um fator mesmo de decreto, uma coisa externa que ela não tem controle. Como é que fica isso no jurídico hoje? Ela adia uma vez, adia duas. Como é que fica a situação contratual dessa empresa com seus clientes, né? Essa é a minha dúvida. Eu vou fazer um paralelo, até para ficar mais fácil a compreensão, com as empresas de companhia aérea e viagens. Não sei se vocês estão observando as promoções que Hotel Urbano, enfim, várias outras empresas estão fazendo, que é o seguinte: você compra a viagem agora e você tem de março de 2021 até dezembro de 2021 para escolher a data que você quiser. Você só tem que escolher com uma antecedência mínima de 30 dias. Então, se eu quiser escolher para abril, em março eu tenho que avisar que eu vou viajar em abril. É basicamente isso. A gente não sabe quando vai retornar. A cláusula de adiamento, ela te dá um período, aí vai funcionar para cada nicho, de 6 meses, no caso de companhia aérea, tá funcionando de 8 a 1 ano. Então, vai depender do nicho. Tem nicho que não funciona se for uma cláusula muito extensa. Pensa, por exemplo, no serviço de um fotógrafo que iria fazer uma festa de 1 ano, que já estava contratado, né? A festa do bebê de 1 ano. Já passou o aniversário dele. Como é que vai fazer? Então, tudo isso vai ser considerado por nicho. Para as companhias aéreas, elas funcionam com um lapso temporal maior. Para casamento, por incrível que pareça, para eventos de núpcias, por incrível que pareça, também funciona um lapso maior. Essa empresa que a gente está falando, que é a minha cliente, ela conseguiu o lapso de 6 meses para remarcação. Em cláusulas aditivas que forem colocar um lapso temporal menor, você sempre precisa colocar uma ressalva. A ressalva é o seguinte: caso não ocorra nova suspensão. Tem uma outra live que eu estava fazendo essa semana que a gente estava falando disso. O contrato, em regra, ele serve de lei entre as partes, ele faz lei entre as partes, mas quando as coisas ficam daquele jeito. Ele significa o seguinte: eu tenho uma lei com você, eu tenho um contrato com você, mas esse contrato funciona se nada extraordinário ocorrer. Se guerras não ocorrerem, se uma pandemia não ocorrer, se não ocorrer uma greve geral, se não ocorrer, enfim. Isso veio a funcionar, é até histórico. No Código Civil Antigo, de 1916, não tinha essa previsão. Força maior, caso fortuito, isso que a gente está ouvindo falar muito, que tecnicamente força maior é um termo errado para uma resolução de contrato, nem é assim. Se você pede para o juiz, resolve meu contrato em força maior, isso está errado. Não dá para você rever o seu contrato por conta de força maior. Tecnicamente, esse termo está errado. Mas só para não sair muito do nosso tema. Então, antigamente, desde de 1916, com o nosso antigo Código Civil, era o seguinte: era um termo chamado pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Então, o que eu combino com você tem que ser cumprido. Aquilo é lei. Só que o Código Civil de 2002, ele veio de uma transição em que a gente tinha uma situação global posterior de muitas guerras, de guerra civil. Então, ele precisou pensar naquelas situações que fossem extraordinárias. Como eu disse, pandemias, greve, guerra. Como um código não vai contemplar isso? Como uma lei vai deixar de falar disso? Então, o Código Civil de 2002, que ele começou a contemplar a teoria da imprevisão, força maior, caso fortuito, e dizendo o seguinte: o contrato faz lei entre as partes, sim, mas se as coisas não mudarem. Hoje as coisas mudaram. As coisas geraram um desequilíbrio entre as partes. Ninguém hoje pode pensar em lucro máximo numa relação explorando a necessidade do outro. Então, o judiciário também está de olho nisso. Hoje, agora, por exemplo,
está sendo votada uma medida provisória que trata da suspensão do contrato de trabalho e redução do contrato de trabalho. Vocês devem ter visto, que foi super polêmica. Precisa do sindicato ou não precisa do sindicato? Eles estão votando agora. Quando eu saí, estava empatado 2-2. O que acontece? Nesse momento, você realmente vai necessitar da intervenção do sindicato, de uma terceira pessoa, ou você vai preservar uma negociação entre empregado e empregador que eles decidem, porque o empregado ele tá sujeito ao que o empregador for oferecer. Mas se o empregador não tiver caixa, a opção vai ser demitir e não pagar nada. Graças a Deus, assim, meus clientes, graças a Deus ainda não aconteceu, não teve nenhuma demissão e isso é muito Deus. Agora eu vejo casos, inclusive a gente, só nesse programa tem 2,5 milhões de cadastrados até o momento, eu vejo casos que é o seguinte, ou eu te mando embora ou eu te coloco nesse programa do governo. Então, como fica essa questão negocial? Até que ponto é inteligente você recusar, perder um pouco, sabe? Recusar, porque hoje ninguém tem mais lucro máximo. Esquece que você vai, se você é empregado, aquele salário que você tinha 3 mil fixo, o seu empregador provavelmente ele não consegue mais arcar com isso. Ele perdeu o caixa dele. Eu entendo que há um sistema de transição, as empresas precisam se reinventar. Eu não acho que a gente está... eu até posso ser muito criticada por falar isso, mas eu não acho que a gente está no pior dos mundos. Como você falou, a mão está mudando de dinheiro e está mesmo. Eu vejo muita gente lucrando nesse momento. Eu vejo empresas que estão se reinventando, colocando tudo online. Pensamentos, essa semana eu fui contratada por um curso para dar aula para concurso público, que ele reinventou a questão de cursos online. Ele, inclusive, monta estúdio em casa. Eu achei sensacional. Eu acho que, assim, como eu falei antes, eu acho que não é que as demandas sumiram, elas só estão mudando. Então, se você consegue perceber essa mudança e oferecer ao seu cliente uma nova experiência... Eu vi outro dia uma empresa de vinhos que eu achei sensacional aquela propaganda. Eles falaram o seguinte, vamos fazer uma live às 6 horas e eu quero uma companhia para vinho. Eu só quero que você me acompanhe para beber vinho. Sendo que ele era uma página de degustação de vinho, mas embaixo tinha o link. Se você não tem o vinho, compra aqui que a gente envia para você. Aí tá, sei lá, R$3,99, um preço bem, bem baixo. Então, assim, você vê que é uma adaptação genial. Mas que a gente é tão engessado e a gente tem, às vezes, um pensamento tão conservador e tradicional que e o brasileiro é assim, a gente demora a fazer mudanças, mas com isso a gente fica para trás. Tem gente ganhando dinheiro. Sim, com certeza. Tem bastante gente ganhando dinheiro. Mas essa questão do contrato, Jéssica, essa questão de se reinventar é para agora, né? Você vê, para você ter uma ideia, assim, as pessoas, esse universo online era para ter, assim, um prazo mais longo, né? De 5 anos para as pessoas estarem entendendo bem desse meio digital. Hoje as pessoas, assim, os especialistas, eles dizem que hoje as pessoas estão num prazo de 5 meses para se adaptar a essa nova realidade que se instala hoje, para que o dinheiro ele flua, né, mais virtualmente, né? Então, hoje a gente aqui no Salto Alto, por exemplo, a gente está ensinando as pessoas a colocarem o seu conhecimento, a transformar o seu conhecimento num curso online. A gente está ajudando as pessoas a colocarem seus produtos online. E a gente está ajudando também aquelas pessoas que vendem serviço a vender online. Então, é preciso se reinventar sim, e é para hoje, não dá para parar. Vamos esperar para ver. Eu não estou afim de esperar para ver. É aquela velha máxima, enquanto choram, outros vendem lenço. E essa teoria de que está todo mundo ruim não é verdade. Eu comprovo sim, porque eu só atendo empresas e eles estão... tem uma empresa que se reinventou para fazer higienização de ambientes. Eles importaram produtos, máquinas,
e não foram máquinas caras, era mais ou menos um valor de R$ 300, enfim. Eles importaram essas máquinas para fazer higienização em condomínio, enfim. Eu acho que é você verificar a necessidade hoje do cliente e alinhar com a sua demanda, com a sua oferta. Agora, a questão contratual, seja online, seja presencial, hoje, por exemplo, a gente tem várias plataformas, assinatura digital. O mundo já mudou. O coronavírus, ele evidenciou isso. Olha, o mundo já mudou, o mundo já é online. Você não precisa estar no escritório para fazer o seu trabalho. Você não precisa estar num curso presencial para dar aula. Você não precisa ir ao mercado para fazer compras. Então, assim, todo esse comportamento, ele mudou. Tem gente que vai tirar proveito. A questão também que você pode usufruir, veja o momento. O governo está com várias medidas muito atrativas para a empresa. Folha de pagamento, então... como eu falei, suspensão e redução de contrato de trabalho, assim, são medidas que eu sequer esperava, porque eu achava que o governo, apesar assim, do ministro da Economia ser liberalista, eu achava que eram atitudes que o governo não tomaria. Então, eu vejo como um momento em que uma empresa pode pegar uma linha de crédito na Caixa Econômica Federal, que estão com juros baixíssimos, jamais vistos, sabe? Eu acho que para você financiar FGTS, INSS, para você financiar, para você pegar a linha de crédito para gerar teu caixa, funciona muito bem. Então, eu acho que se você souber conduzir essa situação e se você souber tirar o melhor disso, você tem ferramentas. O governo está dando, tem empresas dando, tem muita linha de crédito, tem ferramentas que você pode usar. Claro, quem vai te falar isso é um advogado. É muito difícil você chegar para uma empresa e falar, olha... você já renegociou, já pegou uma linha de crédito na taxa de juros X? Não, você tem que ter um especialista para fazer isso, para dizer onde pode, até onde não pode. Mas primeiro você tem que começar, fazer conta, né? Pegar o lápis e fazer conta. Ô, Jéssica, a gente tá falando de linhas de crédito, né? Isso é muito legal o que você está dizendo, porque tem oportunidade para as pessoas aí obterem dinheiro para que elas consigam se reinventar dentro desse cenário. E aquelas pessoas, Jéssica, que hoje não têm crédito. Tem muitas pessoas que têm dívidas, têm saldo negativo, tá ali na escala do crédito, tá assim, péssima. Como é que essas pessoas hoje, Jéssica, elas podem proceder? Já que o dinheiro está sendo pouco entrada, mas elas precisam ter um nome, um bom nome, um bom lastro, elas não vão ter, porque elas estão agora querendo renegociar. Como é que hoje está sendo visto nessa questão de negociação contratual com essas dívidas que elas têm para o momento atual? Tem empresários que realmente já não têm um score, né, muito alto. Score. E ele realmente não consegue uma boa taxa de juros, como eu falei com vocês que era possível, que era a mais baixa da história da Caixa Econômica. Essa realmente ele não vai conseguir. Mas o banco, por exemplo, vamos supor que você tenha um débito de 200 mil com um banco X. Esse banco X, ele te aplica hoje, vamos supor, uma taxa de juros de 4% ao mês. E chega a isso mesmo, tá? Porque bancos, principalmente cooperativa, sabe? Banco digital, cobra isso. Então, ele vai mostrar para você que ele consegue te renegociar com taxa de juros pela metade e ainda te dá carência, mesmo com nome sujo. Sua empresa está com nome sujo, o que você vai pedir para o banco? Carência, que é de 30 a 180 dias, dependendo do banco. Então, se eu tenho um contrato de empréstimo na minha empresa e eu já não pago esse empréstimo há 6 meses, mas eu quero renegociar esse empréstimo, eu vou ligar para o banco e vou falar assim, olha, banco, eu não consigo te pagar agora. Mas a gente pode fazer uma renegociação em que você me dá uma carência até a pandemia passar, sei lá, 60 dias, 180 dias, e com uma taxa de juros menor, ele está te dando. Então, assim, mesmo as empresas que têm nome sujo, elas conseguem situações melhores do que as que se encontram hoje. Quem falar que ligou para o banco e o banco não deu, não renegociou nem carência, nem taxa de juros, você pode ligar para o Procon, você pode, enfim, se for pessoa física, ou você pode entrar judicialmente, porque isso é exceção. A regra é que eles te deem realmente taxas melhores e carência
para pagar empréstimos, enfim, o que você estiver pagando. Mesmo empresas com nome sujo. Agora, pessoa física é uma situação mais complicada, porque, por exemplo, a gente tem esse auxílio do governo de R$ 600 que já está sendo pago. Jéssica, eu tô com o nome sujo, mas eu contribuí para o INSS. Eu sou MEI, e MEI, se você paga aquela guia todo mês, todo mês você automaticamente já está contribuindo para o INSS. Então eu posso, você MEI que paga a sua guia, você autônomo que paga o seu INSS, você sim tem direito a esses R$ 600. Você baixa o aplicativo, né, Sistema CAD Único, e lá eles te dão as diretrizes que eu não sei bem. Mas funciona independente se você tem nome sujo ou não. Isso certamente. Agora, você vai conseguir crédito para abrir uma empresa com nome sujo, com juros baixos, desse que eu anunciei da Caixa? Não. Isso você não conseguiria nem em situações normais, entendeu? Agora, mas a condição de negociar já é um caminho, né, Jéssica? Sim. Porque assim, se a pessoa está com o nome sujo, se ela está com o nome sujo, está com o nome da empresa sujo e ela precisa de fluxo, né? Ter uma entrada para que ela consiga, por exemplo, ir para esse universo online, que, querendo ou não, ela precisa investir em cursos, ela precisa fazer, comprar plataformas, enfim, tá? Mas se é possível fazer essa negociação e se os fornecedores, né, essas pessoas que ela está devendo, ela tem essa possibilidade de negociar e ter algum crédito, né, já é um passo. Sim, precisa ver, a primeira coisa é o que eu falo, né, no dia a dia. Você tem que conhecer seus números. Se você sabe quanto você gasta e quanto você ganha e quanto você precisa para, eu digo na pessoa física, comida, aluguel, luz, tudo isso. Quanto você precisa para se manter vivo na pessoa física e quanto você precisa para manter a sua empresa viva, né? Quando a gente fala de pessoa jurídica. Nesse momento, eu não acredito que seja muito interessante pensar em abrir um novo negócio. A não ser que, assim, raras são as exceções. Abrir um novo negócio e investir nesse novo negócio. Eu, sinceramente, acho que é o momento de ou você reinventa o seu com a oportunidade que já tem, ou você extrai como eu falo, seja resiliente com o seu negócio. Porque você já investiu nele, você já tem uma base de clientes, você já tem uma base do que você sabe fazer, do que começar um negócio novo do zero que você não tem ideia do que seja. Então, mas tem mais 9 milhões de pessoas desempregadas com dinheiro no bolso também, né, Jéssica? A gente já estava vindo de 11 milhões de desempregados no Brasil. Né? Então, assim, hoje já é mais 9 milhões. Então, bota aí 20 milhões de desempregados com dinheiro do bolso, com oportunidades, né? Para que ela abra um negócio. Eu sou muito liberalista e eu acredito muito no empreendedorismo. Mas o que eu acho difícil, às vezes, é porque, assim, o brasileiro, ele não tem a mania de consultar especialistas antes de abrir um negócio e nem se preparar antes de abrir um negócio. Então, esse é o meu problema, porque as pessoas abrem um negócio, investem em alguma coisa e não sabem o que estão fazendo. A gente está vendo isso nessa pandemia, em perguntar, qual é o teu custo? Qual a tua despesa? As pessoas não sabem nem diferenciar um do outro. Cadê teu fluxo de caixa? Como é que você funciona? Enfim, as pessoas não sabem coisas básicas do negócio delas. Então, eu acredito que se um empregado, ex-empregado, queira abrir um negócio, acho que tem que investir em se preparar. Agora, aquele novo, que já tem um negócio, que já teoricamente teria que ter know-how, eu acho que ele tem que pensar em reinventar o negócio dele, sabe? Se você tem se você tem uma casa de festas, poxa, essa minha cliente, ela tá fazendo vários fóruns online, ela tá levando especialistas, está fazendo live também o tempo inteiro, falando, olha, o que pode ter, o que não pode ter no seu casamento. Ela tá adiantando experiências que a noiva teria posteriormente. Então, ela tá adiantando esse trabalho. Isso está sendo legal, porque não deixa os noivos para baixo, depressivos.
Então, assim, Sim. é uma forma de você ainda aprender aquela situação, de você ainda sustentar, dar esperança naquela situação. O que não Sim, pode é agora desistir. não, desistir, assim, acho que não é o momento para isso, né? Eu acho que é um momento, assim, de olhar mesmo para o negócio, entender aquilo que precisa ser reajustado, e eu ver as alternativas que podem acontecer. Tem negócio, assim, Jéssica, que não tem muita alternativa, né, infelizmente, mas tem negócios que dá para se reinventar. É, Muitos desses que não têm alternativa, eles estão se reinventando, até parando muitas vezes o seu negócio hoje, o empresário se preparando e identificando oportunidades e trabalhando dentro das oportunidades. sim, com Então, certeza. é o momento da pessoa assim, olhar para si e entender o cenário. E outra coisa, a gente, muitas vezes, a gente erra, Jéssica, de pensar com a nossa realidade. Porque às vezes a pessoa acha que ela tá, puta, eu tô sem dinheiro, tá todo mundo sem dinheiro, tá? É, Não, não é assim, não é a realidade. Eu conheço muitas pessoas que a vida continua, ela só é, não pode sair pra rua. Mas ela continua recebendo, ela continua fazendo aniversário, ela continua tendo algumas necessidades que antes não tinham, sim, com né? certeza. Então, assim, as pessoas não podem simplesmente abandonar o barco e deixar o barco sozinho numa tempestade. Tem que Com retomar certeza. ali as rédeas do teu negócio, né, do barco, e falar assim, bom, peraí, para onde que eu vou levar o barco? Para onde que esse novo fluxo, né, essa nova onda tá indo? Então, deixa eu virar o meu barco para esse lado. Eu acho que essa é a melhor forma hoje que eu entendo, né, de encontrar meios para sair dessa tempestade. Porque assim, a quarentena vai passar, Sim, né? O vírus vai ficar, né? A gente vai ter que viver com o vírus, mas a gente não pode simplesmente se afundar por conta disso, né? com É, certeza. é escutar os especialistas, é consultar também, que é importante, para que a gente consiga aí encontrar os melhores meios. Mas essa questão das relações contratuais, Jéssica, é uma coisa que tá tirando o sono de muita gente, né? E eu tenho empreendedoras aqui que, poxa, como é que eu faço com o pai da escola que me contratou para o ano todo e ele está devendo? Ou aquele pai que pagou o ano todo e agora está me pedindo, talvez, aquele valor que ele não sabe se o filho dele vai continuar os estudos, ou que o pai falou assim, poxa, o pai não vai, tá com medo de colocar a criança, entende? São É, esses, porque tem dois viés, tem a questão de você contratar, né, com você, né, sua relação comercial com os fornecedores, mas tem a sua relação comercial com os seus clientes, né, Jéssica? sim. É, as pessoas estão com medo, né, de, pô, já não tá entrando, ainda a pessoa quer ainda de volta, né, então elas ficam assim, receosas. O que acontece? Muita gente acha que um contrato, quando ele é feito, ele tem que ser feito escrito e porque a pessoa pagou, não tem direito à devolução, enfim. O contrato ele pode ter sua natureza verbal tranquilamente. Não tem exigência de um contrato ter que ser toda vez escrito. Então, nesse caso dessa sua cliente, que ela fornece, enfim, aula particular para o filho, uma vez que ele contratou, ela tem a obrigação de cumprir, né, a questão da grade que ela, enfim, que eles acordaram, e ele já efetuou o pagamento. Se ele fez o pagamento antecipado, bom, o problema é dele. Agora, pedir uma revisional disso é muito mais difícil. Primeiro que é uma relação que não foi feita com nenhuma consulta de advogado, que se tivesse sido, poderia ser muito mais fácil a resolução agora. E segundo que, se tratando de colégio, eu também atendo uma rede de colégio. O que eles fizeram? Primeiro, aula online. As crianças não estão sem aula, elas estão com aula online. Mesmo assim, ainda fizeram um desconto nesse período de 20% da mensalidade.
Porque tem toda aquela questão, tá em casa enquanto poderia estar na guarda do colégio, enfim, a gente reduziu o valor da alimentação, né? Aquele colégio que dava, sei lá, merenda, enfim. Então, Sim. você tem uma redução de gastos com luz, com pessoal. Então, você acaba impactando na mensalidade. Mas veja o seguinte, para ele dar esse desconto de 20%, que inclusive a inadimplência tá bem baixa até agora, assim, tá? Eu acho que a gente estava comentando, estava em 15%. Então, ele deu esse desconto de 20%, mas ele deu esse desconto de 20% porque ele conhecia os números dele e fez o seguinte, olha, eu vou economizar em luz, vou economizar em pessoal e vou fazer uma suspensão de algumas obrigações, como contrato de locação, enfim. Então, eu vou conseguir remanejar meu caixa para dar esse desconto. Os pais ficaram satisfeitos e manteve a aula online. Os professores continuaram recebendo o salário deles, mas teve realmente a redução de jornada. Porque a gente sabe que 1 hora de aula online é diferente de 1 hora de aula presencial. Então, teve realmente um impacto na redução. Agora, fora isso, funcionou. Essa cliente que ela dá aula particular, ela, na verdade, atua um pouco mais como... Não sei se ela é profissional autônoma ou ela tem algum tipo de MEI, enfim. Mas... pode. No caso de... Quando é professoras online, assim, é mais autônoma, né? Ela precisa estabelecer o tipo de contratação. Por exemplo, você no seu site, você tem os termos de uso, não tem? No seu site, com os termos de uso, tem previsão de cancelamento, de devolução, tem tudo certinho. Eu sei. Então, assim, se tivesse algum caso nesse período de requerimento de devolução, os termos estão lá. Entendeu? Já passou, enfim, já tem um contrato. Não dá para renegociar, pedir de volta o que eu já paguei. Não é assim também. O que já foi pago, lembrando que a suspensão ela veio do dia 20 de março. Então, tem gente querendo englobar março no contrato de locação. Também não é assim. São os 10 últimos dias de março no contrato de locação de abril. Então, a gente precisa ser razoável. Março inteiro não é culpa da pandemia. A gente vai completar um mês ainda. Então, a gente precisa ser razoável. O que já foi pago, paguei o ano inteiro. Bom, se não tem contrato, não tem cláusula de devolução e você vai ter que ir para o judiciário e dificilmente vai ganhar. Entendi. Show, gente. Perguntas, meninas, para a doutora Jéssica? Alguma pergunta? Todo mundo muito perplexo, talvez. Não, mas hoje eu entendo assim, Jéssica, que as pessoas estão perplexas, sabe? Tem muita coisa nova. Poxa, como é que faz no meu caso? Como é que faz no caso do outro? Muita gente, muitos serviços sendo feito na base do bigode, né? É muito da confiança, muitas vezes, né? Você vende um bolo e o bolo tá feito, os ingredientes do bolo foram comprados. Como é que eu faço nesse caso? O cliente, ele já pagou o serviço integral, mas eu não entreguei o bolo. Eu tenho que devolver o valor integral, sabe? Não tem contratos, não tem nada. Então, assim, são muitas coisas que passam na cabeça da empresária que, pô, às vezes o sentimento, não sei se é o seu sentimento, né? Mas, às vezes, a questão poxa, a lei está mais para o consumidor do que para o empresário. Então, você está me dizendo aqui, falando assim, pô, Lê, cada caso é cada caso. Sim, então, cada nicho está sendo... Porque quando você vai pesquisar na internet, não tem nada informado. Tem de casas, né, de shows. De locação. Casa de show. Tem para casas de festas, né? Tem para o espaço, né, de eventos, né? Se aplica a mesma regra para todo mundo. Então, assim, são muitas perguntas que as pessoas têm e na internet tem muito pouca informação. E hoje, muitas vezes, para contratar um advogado, nem dinheiro tem. O que eu tô fazendo, na verdade. Vou até parar para mandar um beijo aqui para Elan, que ela é maravilhosa, vice-presidente do SESCOM. Excelente consultora financeira, contábil, muito boa. O que acontece? Realmente tem pouca informação e eu já tinha tirado um dia do mês para fazer a consulta pro bono. O que significa?
as pessoas, agora que tá sendo online, né? Eu sempre tô fazendo no último dia do mês. Todo dia 30 ou todo dia 31, eu posso deixar até meu e-mail aqui. Você pode mandar um e-mail com a sua dúvida que eu vou acho que chama no responder. direct aí. O povo te Pode chama mandar no direct agora. Pode mandar no direct, então. Que no dia 30 eu faço só isso no dia. Eu não faço mais nada. Eu não trabalho com outra coisa. Eu só trabalho com isso. Que eu fico o dia inteiro respondendo consultas gratuitamente. Porque isso já faz uns 4 meses. A gente às vezes tem que parar, e principalmente nesse momento eu pensei muito nisso. A gente tem que parar para ser grato, né? Muitas vezes a gente não agradece o que a gente tem, a gente só dá valor em uma situação dessas, a vida é muito corrida, a gente não valoriza sentar na mesa com o marido, ou cuidar da casa, ou tirar aquelas 15 toneladas de sapato que você tem e não usa, sabe? Aí você se pergunta, você precisa de tanta coisa mesmo? Faz sentido? Sabe? Tem tanta gente ali precisando. Aqui embaixo tem um senhorzinho que dorme tão mal, eu tô indo lá todo dia levar coisa para ele. Então, assim, você começa a questionar certas coisas. Vale a pena, às vezes, você ser tão obcecada por dinheiro, ou tão obcecada por, enfim. Então, são essas coisas que vão pesando. Mas eu já tinha pensado nisso há uns 4 meses atrás. E essa foi a forma que eu achei de retribuir um pouco tudo que Deus tem feito na minha vida, tudo que eu tenho vivido. Porque, assim, tá sendo muito bom. Desde que eu tenho 4 anos que abri o escritório, e graças a Deus, sabe? Tem sido só crescimento, e essa é a minha forma de retribuir. Todo dia 30 ou dia 31 do mês podem me mandar direct, que eu fico o dia inteiro respondendo isso. Aliás, algumas clientes suas, acho que Andréia, eu sei da Andréia. Ela foi no dia pro bono, lá no escritório. Ela falou que no dia que ela ouviu uma live nossa. Aí ela foi lá e procurou você, mas ela não sabia, você não tinha comentado desse pro bono que você faz. Aí ela falou assim, ela falou pra mim, ela me mandou uma mensagem, falou assim, Ale, eu preciso te agradecer, nossa, você é um anjo. Aí você me mostrou um outro anjo que é a Jéssica. Que fofa. Porque naquele dia que eu fui procurar ela, era o dia do pro bono e ninguém tinha me falado nada. E assim, ela tava muito difícil pra ela. E eu falei assim, pô, que bom, nem eu sabia que a Jéssica fazia isso. Mas que bom que fez, né? Que casou, né? Coincidência. As descendências da vida, né? Te jogou para isso. Ela faz o programa e quando ela precisou de ajuda, ela teve aí a tua ajuda, cara. Foi sensacional. Não, ela é demais, assim. E é o que eu falei, a nossa forma de retribuir. Eu não sou uma pessoa, por incrível que pareça, muito midiática. Meu Instagram é fechado, eu abro, assim, hoje eu fui fazer a live e abri. Mas eu sou muito tímida para me divulgar ou divulgar essas coisas. Então, pouca gente sabe, mas o Pro Bono é todo dia 30. Eu não vou parar de fazer. Olha aí, gente. Pode me mandar direct, que eu passo o dia inteiro respondendo, mando áudio, explico até a pessoa entender, porque eu sei que é complicado. E quando a gente voltar, o Pro Bono é presencial. Então, a gente marca horário e a pessoa tem... Aí depende, né? Quando é muito cheio, a gente coloca meia hora para cada um. Mas quando é mais espaçado, a gente faz 1 hora para cada um. Então, essa é a minha forma de retribuir. Muito bom, Jéssica. Nossa, parabéns, viu, pelo seu trabalho. Eu acho que esclareceu, assim, com certeza algumas dúvidas foram esclarecidas sobre essa questão do contrato. Mas a gente já está claro aí que muitas vezes é legal a gente fazer sozinho, mas é sempre bom a gente ter uma pessoa para orientar a gente a fazer as negociações. E tá aí a Jéssica, tem vários outros profissionais de direito aí disponíveis, né? Mas que bom, né, que a gente tem profissionais para ajudar. Nossa live já acabou, faltam 22 minutos, vou te agradecer. Um beijo, obrigada. Beijo, obrigada a você. Meninas, vai ficar disponível aqui o link para vocês reverem a live, depois vai para o YouTube, mas compartilhem aí para chegar no máximo de pessoas. Um beijo, Jé, um beijo, gente. Obrigada, Até a próxima live.